Todo dia tem este dia com Deus. Isso graças à bondade do Senhor para conosco e, é claro, a sua disposição de buscar a Deus. Vamos ao texto bíblico, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. A juventude é uma fase marcada por intensidade, descobertas, sonhos. É também um período em que muitas vezes os jovens são levados, assim, ou melhor, não são levados a sério, não é? Estou falando agora para algum jovem que em algum momento sente assim que não tem sido muito levado a sério. Em diversos contextos da sociedade existe a ideia de que juventude é sinônimo de imaturidade, de impulsividade ou falta de compromisso. Não é raro ouvir frases como "você ainda é muito novo para isso", ou "quando você crescer, você vai entender". Essas palavras, mesmo quando ditas sem má intenção, acabam desvalorizando o potencial que existe nos jovens. Ao longo da história, porém, Deus nunca limitou sua obra à idade. Pelo contrário, ele frequentemente escolheu jovens para cumprir propósitos grandiosos. Davi era apenas um adolescente quando enfrentou Golias. Jeremias tentou se justificar dizendo que era muito novo, mas Deus o chamou mesmo assim. Timóteo, a quem Paulo escreve aqui essa carta, também era jovem. Ele liderava uma igreja em um contexto tremendamente desafiador. A orientação do apóstolo Paulo é clara. A autoridade espiritual não vem da idade, mas do exemplo. Paulo não diz a Timóteo para exigir respeito ou provar seu valor com palavras. Paulo chama Timóteo a viver de tal maneira que o exemplo dele falasse mais alto. Na palavra, sendo cuidadoso com o que ele dizia. Na conduta, vivendo de forma coerente. No amor, tratando as pessoas com graça, com bondade. E na fé, confiando em Deus mesmo diante das dificuldades. Na pureza, Timóteo deveria honrar a Deus com seu corpo, com a sua mente, com as suas intenções. Esse tipo de testemunho não pode ser ignorado, independentemente da idade. Ao mesmo tempo, essa reflexão não é apenas para jovens. Os mais velhos na fé têm um papel essencial nesse processo. Quando nós, que somos mais velhos, desvalorizamos a juventude, acabamos sufocando dons, apagando vocações e afastando pessoas do chamado de Deus. A igreja cresce de uma forma saudável quando gerações caminham juntas, quando os mais experientes ensinam, orientam, encorajam, e quando os jovens se dispõem a aprender e servir com humildade e também coragem. Deus deseja levantar jovens comprometidos com o Evangelho, que não se escondam através da idade, nem se deixem paralisar pelo medo de errar. Mas Deus também deseja adultos e idosos espiritualmente maduros, dispostos a investir tempo, paciência e amor nas novas gerações. Quando isso acontece, o corpo de Cristo, isto é, a sua igreja, se fortalece. Que cada jovem se levante para viver como exemplo e que cada pessoa mais experiente na fé escolha ser ponte e não obstáculo. Assim o reino de Deus avança de geração em geração. Deus abençoe você que é jovem. Persevere no chamado que Deus tem lhe feito para viver em sua geração como uma luz nesse mundo escuro. E que Deus abençoe também os que já estão um pouquinho mais vividos, como é o meu caso, para que nós sejamos exemplos dignos de serem imitados pelos nossos queridos jovens. Vamos orar? Senhor, peço Tua bênção sobre todos os jovens que estão orando comigo agora, Senhor. Desde os novinhos, que ainda são crianças em realidade, os adolescentes,
os jovens um pouquinho mais amadurecidos. Ó Deus, toma esses teus filhinhos preciosos nas tuas mãos, eles têm a vida pela frente, Senhor. Que eles vivam para a tua glória, que o mundo não os machuque, pelo contrário, que eles sejam protegidos pelo Senhor e vivam iluminados por tua palavra. Oramos em Jesus. Amém.